Olá, tudo bem? O assunto de hoje é depressão. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse assunto tão delicado e complicado que é a tal da depressão. Eu me chamo Rafael e eu desenvolvi um método de autoconhecimento através da frase conhece-te a ti mesmo. E esse método de desenvolvimento pessoal, eu vou estar lançando uma das primeiras etapas dele, que é eleve a sua autoestima em apenas 5 dias. Exatamente isso. Você vai conseguir elevar a sua autoestima em apenas 5 dias se você seguir exatamente à risca tudo que eu vou passar para vocês. No dia 1º de setembro, eu vou lançar uma aula gratuita para que vocês possam assistir, uma aula grátis para que todos consigam ver como que funciona todo esse método, como que funciona e como que vão ser os passos para que você chegue a elevar a sua autoestima em apenas 5 dias. Bom, vamos lá. Eu mesmo já fui como você, que está passando por essa fase da vida tão difícil que é a depressão. Eu, quando tive 15 anos de idade, eu passei por um estado de depressão profunda, onde em praticamente quase todos os dias do ano eu pensei em suicídio. Foi extremamente complicado, foi extremamente delicado. Para vocês terem uma ideia, imagina, eu tinha 15 anos de idade e eu estava morando em Florianópolis. E era para ser uma mudança tipo sensacional, era para ter sido algo incrível. No final das contas, obviamente, eu tive uma transformação a partir disso, então sim, eu consegui tirar muita coisa boa a partir dessas coisas ruins que acabaram acontecendo comigo, como foi no caso da minha depressão. Então, o que aconteceu? Quando eu estava lá, depois de um tempo, devido a todas as dificuldades que a gente estava passando, dificuldades financeiras, dificuldade de autoestima, dificuldade de me encaixar, dificuldade de fazer novas amizades, vários tipos de coisas estavam afetando a minha vida naquela época. E o que aconteceu? Eu sim consegui fazer alguns amigos, tudo mais, só que foi muito difícil para mim conseguir me adaptar em vários aspectos, principalmente por causa de todas as dificuldades que a gente estava passando. Inclusive foi uma época que praticamente fome eu praticamente passei nessa época. Mas, como eu falei, no final das contas acabou tudo sendo de uma forma diferente. Eu consegui tirar uma lição que eu levei para o resto da minha vida. E o que aconteceu? Quando eu estava nesse estado de depressão, e quando a gente está nesse estado de depressão, a gente passa a idolatrar a depressão como se fosse algo bom. Só que, na verdade, quando a gente se alimenta de um sentimento tão complicado, tão destruidor como é a depressão, é praticamente impossível a gente conseguir fazer qualquer coisa. Eu fiquei nesse estado durante muito tempo, durante praticamente um ano. Eu acho que deve ter durado entre 8 a 10 meses, mais ou menos. Então, nesse ano todo eu tive 1 ou 2 meses aí de uma determinada satisfação. O resto do ano foi extremamente complicado. Ele foi tão complicado para mim que o que aconteceu? Além de eu estar com depressão, ele começou a me dar insônia. Eu não conseguia dormir, eu ficava pensando em milhões de coisas, a minha cabeça realmente ia para lugares onde eu não queria ir, parecia que eu não tinha o controle disso. Na verdade, na época eu não tinha o controle disso. E o que aconteceu? Eu comecei então a sair de noite. E comecei a imagina, né, tipo, você, durante a semana ali, tipo, se no final de semana, né, a madrugada já não é toda aquelas mil maravilhas sempre, imagina para um PA de 15 anos, no meio de um bairro ali em Florianópolis, mais especificamente em São José, no Cobrasol. E o que acontecia? O que tinha de noite ali? Quais eram as pessoas que tinham para se envolver? Eram só pessoas, infelizmente, né? Não eram pessoas boas. Eu acabei conhecendo o meio que foi extremamente complicado, e eu vi o quão delicado e o quão sofrido era o meio dessas pessoas, no caso da prostituição. E aí eu passei a conversar com muita gente desse estilo, porque era quem estava acordado da madrugada de segunda a segunda, né, ali naquela parte onde eu morava. E era uma região bem complicada. Era um bairro bacana, mas é uma região bem complicada.
E o que aconteceu? Quando eu comecei a conhecer essas pessoas, eu passei a ficar mais depressivo ainda. Por que eu comecei a ficar mais depressivo ainda? Porque eram pessoas que queriam sair desse estado, desse estilo de vida que elas tinham, elas queriam, tipo, estar fazendo outra coisa, queriam ter um emprego ou alguma coisa assim, só que depois de tanto tempo fazendo aquilo, elas não tinham coragem, não tinham forças para mudar a vida delas, sabe? Então eu ouvia muitas histórias que eram realmente tristes, histórias de pessoas, né, que estavam, né, tipo, extremamente infelizes por estar, né, tipo, vendendo o seu corpo daquela forma, né, nada contra isso, cada um faz o que quer, mas quando você não está feliz com isso, isso é algo extremamente ruim. Então eu recebi muitas informações assim negativas nesse aspecto. E parecia que quando eu falava, né, da minha depressão, do meu estado, como que eu estava tão triste, as pessoas me retribuíam com mais tristeza, né, com mais tristeza. Ai, pois realmente, tipo, eu tô numa merda, eu também queria sair daqui, mas não consigo, né, tipo, não consigo emprego, quem que vai dar um emprego para mim que sou assim, ou assado, ou não sei o quê. Então realmente era muito complicado, era extremamente delicado e eu ouvia também muitas músicas terríveis, eu ouvia tipo músicas depressivas que me deixavam cada vez mais para baixo. Eu usava roupas que me deixavam para baixo, todo o meu estilo de vida começou a se tornar em volta da depressão. A depressão me fez criar um ser que não era eu. Porque eu, diferente de algumas pessoas que têm compulsão por comer, eu não comia absolutamente nada, então eu definhei extremamente, né, até porque também não tinha muita condição, né, a gente não tinha muita condição na época para poder, né, tipo, nem comer direito. Então foi uma época bem difícil. A minha irmã também estava junto com a gente ali, e ela estava com a filha pequena, estava grávida. Sério, foi realmente uma situação extremamente complicada, muito complicada mesmo. A gente passou por coisas assim que eu antes nem imaginava que eu viria a passar na minha vida. E todo esse período que isso aconteceu, o que aconteceu? Eu fui cada vez definhando mais, cada vez ficando mais triste, e eu pensava quase todos os dias em dar um fim naquilo ali, em acabar com aquela dor, acabar com aquele sofrimento que eu estava passando. E porque a depressão te causa um mal absurdo, impressionante. E muitas pessoas não têm nem condição de procurar um terapeuta, de procurar ajuda, esse tipo de coisa. Às vezes até tipo pelo SUS, para você conseguir uma ajuda mais constante ou uma ajuda que seja eficaz, às vezes é complicada. E eu dei graças por ter conseguido sair dessa. O que aconteceu? Depois de mais ou menos uns 6 meses que eu tava, né, tipo, nessa coisa ali e tudo mais, aconteceu que a minha irmã, ela teve o filho dela, e ali parece que tudo começou a piorar. Porque o que acontece? Eu era pequeno, tinha 15 anos de idade, e eu não conseguia ajudar ela de maneira nenhuma. Ela estava morando próximo da casa onde eu morava, num apartamento que, sério, era um apartamento todo verde musgo, assim, um ambiente era muito estranho. E quando eu chegava lá, que eu tentava conversar com ela, com a minha sobrinha, eu via elas, né, tipo, mal, via passando, né, tipo, todas aquelas necessidades, todas aquelas coisas horríveis, né, tipo, do medo, da insegurança, tipo, da fome também, né, da incerteza do que podia acontecer, como que seria o dia seguinte. Tudo isso estava destruindo todos nós. E o que aconteceu? Isso começou a piorar mais ainda a minha situação. Eu comecei a procurar mais ainda à noite e eu não dormia. Eu ficava a noite inteira na rua conversando com esse pessoal que, como eu falei, que infelizmente não eram, né? Eles eram boas pessoas, mas não eram boas companhias. Porque tipo, eu realmente estava
num estado assim em que eu precisava mudar aquilo ali. Aquelas companhias que eu tinha só me levavam cada vez mais pro fundo, por mais boas que essas pessoas eram, só que elas também estavam passando por dificuldades absurdas, sabe? Elas tinham um estilo de vida, tinha né, pessoas que usavam drogas demais, né, no caso viciados, tinha outros que eram extremamente depressivos, que estavam fazendo aquilo ali, né, sempre pensando, eu vou juntar um dinheiro, e mês que vem eu paro, mês que vem eu paro, mês que vem eu paro, e cada vez mais eles estavam ali passando por tudo isso aí, e eu acompanhando isso aí de certa forma. Uma coisa que para um piá, para uma criança de 15 anos, né, para um adolescente, é extremamente terrível, né? Eu acho que ninguém na vida deveria passar por isso aí. Mas o que aconteceu? Quando esse estado foi piorando, quando completou ali, mais ou menos como eu falei, tipo uns 9, 10 meses, um belo dia, eu já tinha perdido todos os meus amigos que eu tinha feito na escola, tinha abandonado a escola, porque, né, obviamente não conseguia dormir de dia. Como que eu não conseguia dormir de noite, como que eu ia conseguir ir para a escola? Como que eu ia conseguir estudar esse tipo de coisa? Não tinha nem como. Então eu perdi vários amigos, eu perdi a oportunidade de continuar na escola, que talvez tivesse sido algo que pudesse ter me ajudado de certa forma. Mas o que aconteceu? Nada disso foi possível, eu estava extremamente mal. E aí um belo dia, quando eu tava muito triste, mas muito triste, eu peguei e falei naquela noite, eu falei pra mim, posso até ficar acordado hoje. Foi quando eu tomei essa decisão, depois de ter passado uma noite extremamente, né, ouvindo coisas ali, tipo, terríveis, e a gente, tipo, né, tinha uma mulher que tinha 20 e poucos anos, pá, e ela era viciada em drogas e tinha pego AIDS fazia pouco tempo, tudo. Eu olhei aquilo ali, tipo, ela passando assim, correndo, todo mundo ainda falou pra mim, olha, você não chega nem perto porque, né, a mulher é idética, tipo, é viciada em droga, tudo mais, né? Pode ser que você acabe, né, tipo, então nem vá conversar com ela, tipo, não, deixa quieto, você que, né, procurei conversar com as pessoas, deixa quieto isso aí. E meio que eles me protegiam em relação a isso aí. E, cara, naquele dia, quando eu vi aquela pessoa, eu olhei, cara, aquilo tocou tão fundo, que eu falei, cara, eu não posso mais ficar nessa situação. Eu não posso ficar mais nessa situação, porque, tipo, eu não quero chegar num ponto em que não tenha volta. Hoje eu acredito que vários pontos têm volta, sim, se você se dedicar, se você tiver força, se tiver força de vontade, que é o principal que você precisa ter. É força de vontade, você precisa levantar e dar o primeiro passo, e depois dar o segundo, e depois dar o terceiro, e assim sucessivamente. O que aconteceu? Naquela noite eu peguei e falei, cara, eu não vou ir para casa e vou dormir de dia, eu não vou fazer isso. Então eu tinha algumas moedas no bolso, quando era mais ou menos umas 6h30, 7 horas da manhã, eu fui até um boteco que tinha ali perto e pedi um café. E aí eu pedi um café e eu lembro, cara, exatamente desse dia como se fosse ontem, assim. O que aconteceu? Eu cheguei, pedi o café, né, o rapaz me serviu o café, tudo direitinho, tinha uns dois senhores ali tomando uma pinguinha. E aí o que aconteceu? Eu pedi meu café, tomei o café e falei, cara, hoje eu não vou dormir. E aí quando eu fui para casa, eu peguei, me olhei no espelho, e falei, cara, olha o que você está fazendo com a tua vida. Eu falei, você não pode mais estar nessa situação. Eu estava num estado deplorável, extremamente magro, eu era um jovem, modéstia à parte, até bonito, só que eu estava terrível, minha aparência estava absurda, eu estava extremamente magro, parecia que, né, até que realmente era um usuário de drogas, parecia que eu bebia, não sei o que, comecei a fumar nessa época, porque quando eu tentava dormir de noite, eu não conseguia, meu irmão fumava, eu pegava ali uns 2, 3 cigarros dele, fumava, aquilo me dava uma tontura. No começo funcionou, porque daí me dava uma tontura grande, eu chegava praticamente desmaiado de sono. E foi aí que eu comecei a fumar realmente, foi quando aconteceu toda essa desgraça, toda essa terrível coisa da depressão na minha vida.
Mas quando eu tomei essa decisão, que eu cheguei em casa, olhei pro espelho e falei que eu não podia mais ficar nessa situação, que eu não queria e não deveria mais estar nesse estado, eu comecei a pensar em muitas coisas. Passou um monte de coisa na minha cabeça. A minha mãe, que é um ser maravilhoso, incrível, nossa, um ser de luz inacreditável, todos os meus familiares, todos os amigos que eu tinha perdido, mas tudo que eu podia conquistar também, né? Porque você pode conquistar mais coisas, você pode correr atrás de mais coisas, não é tarde, o negócio a gente tem que dar o primeiro passo. E quando eu falei para mim mesmo, eu vou passar a me amar a partir de hoje. Eu não quero mais ouvir, não vou mais ouvir essas músicas depressivas, eu não vou mais ficar usando essas roupas que também eram, tipo, né, eu usava sempre preto, sempre umas roupas meio mal acabadas, tudo, porque parece que, como eu falei, tudo vem quando você tá em depressão, quando você tá nesse estado, parece que tudo que você faz é para te deixar cada vez mais para baixo. E eu tinha tomado a decisão que eu não poderia fazer mais isso. Eu não poderia, porque eu estava acabando com a minha vida, eu ia acabar com a vida, né, tipo, dos meus familiares, que me amam. Eu não ia mais ter oportunidade de fazer coisas que eu gostava de fazer, entendeu? Então eu tinha que mudar tudo, eu tinha que tomar uma atitude naquele momento. Tem muita gente que tem condição de procurar um terapeuta, alguma coisa assim, para poder te ajudar a mudar isso aí, só que mesmo assim, nem todo terapeuta é bom. Infelizmente, isso é uma verdade. E eu acredito muito que você que está passando por algo assim, você tem que tomar uma atitude. Você tem que fazer como eu fiz. Você tem que se olhar no espelho, tirar aquele mínimo de coragem que te sobrou, seja lá da onde for que você tem que tirar. E você tem que olhar para você mesmo no espelho e falar que você se ama. Indiferente se você tá magro como eu tava, feio, se você tá gordo, se você tá velho, se tá novo, seja lá o que for, não interessa. Você tem que falar para você mesmo que você se ama, que você quer se amar e que você vai transformar a sua vida. Você tem esse poder, todos nós temos esse poder. Todos nós temos esse poder. Do mesmo jeito, eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando a gente tá mal, eu tenho um amigo que sofre de depressão, e o que acontece? Várias vezes eu tentei ajudar ele. Várias vezes, inclusive, uma das coisas que ele sempre me falou, ele falou assim, nossa, cara, tipo, você fala as mesmas coisas que o meu terapeuta fala. E aí eu chego no meu terapeuta e falo pra ele, poxa, você fala as mesmas coisas que o meu amigo já me falou antes, não sei o quê. Aí o terapeuta virou pra ele e falou assim, então por que você não conversa com o teu amigo? Isso porque é um terapeuta do governo. Duvido muito que um terapeuta pago talvez faça isso, mas anyway, não quero julgar ninguém, né? Cada um, e eu acho que a terapia sim ajuda muita gente, principalmente você que tem condição de fazer isso. Se você está feliz com isso, tipo, continue fazendo isso. Mas no meu caso eu não tinha condição. E no caso desse meu amigo, ele idolatrando isso aí, o que acontecia? Eu falava pra ele, cara, você me fala que quando você está em depressão, e sim, quando a gente está em depressão, a gente joga tanto aquela energia negativa, ela vai consumindo o nosso corpo. E a gente vai liberando todas essas substâncias malignas dentro do nosso corpo. Toda a nossa energia ruim se transforma o nosso corpo, e a gente sim se transforma naquilo que a gente está apreciando, que é a depressão. Entendeu? Naquilo que a gente passa a idolatrar, que é esse estado mental e físico deplorável que é a depressão. E aí eu falei pra ele assim, cara, se liga, deixa eu te falar uma coisa, você sabe que do mesmo jeito que quando você tá assim, você libera todas essas substâncias pro mal, você sabia que quando você sorri, você também libera a serotonina do seu cérebro, você libera, tipo, várias substâncias para deixar o seu corpo melhor?
Quando você sorri, você se obriga a sorrir cada vez mais, você também libera substâncias do bem. Então, quando você começa a fazer esses exercícios, cada vez mais, você cada vez mais vai começar a mudar a sua vida aos poucos. Porque não dá para ter uma transformação de um dia para o outro. Eu tentei, nessa época eu olhei ali, cara, e falei, nossa, meu, tipo, eu vou mudar, vou me olhar no espelho agora e vou me amar. Vou começar a me amar. Vou começar a me amar, vou fazer de tudo para ficar acordado hoje o dia inteiro e mudar a minha vida. E eu comecei aquele dia e eu cortei, como eu falei, cortei as músicas que me faziam mal, cortei as roupas, mudei várias coisas e passei, tipo, eu lembro que depois de falar para mim mesmo, naquele espelho, em que eu me amava, que eu ia começar a me amar, que eu ia começar a me transformar, que eu ia começar a sair daquilo ali porque eu queria, porque o meu lugar não era ali. O seu lugar não é aí se você tem depressão, não é aí. E quando eu falei tudo isso para mim, eu comecei a sentir, eu comecei a puxar essa energia que eu queria para mim. Eu lembro que eu fui até a janela do apartamento, abri, estava um sol absurdo, eu abri, fechei os olhos, deixei todo aquele sol, toda aquela luz bater em mim e comecei a querer cada vez mais a mudar, a sair do estado de depressão. E no outro dia, o que aconteceu? Aí eu consegui ficar aquele dia acordado o dia inteiro. E aí, quando chegou de noite, eu estava exausto. Deu umas 7 horas da noite, eu dormi. Eu devo ter dormido umas 12, 14 horas direto. Eu acordei por volta das 10 da manhã, assim, 11 horas. Eu acordei, tipo, eu estava um pouquinho melhor. E o que eu fiz? Voltei no espelho, fui lá e falei, eu me amo do jeito que eu sou, eu me amo do jeito que eu estou. E se eu quero alguma mudança física ou psicológica, eu vou causar essa mudança. E comecei a me beijar, comecei a sorrir para mim no espelho, cada vez mais. Esse exercício de você fazer com o espelho é muito bacana, ele funciona muito bem. E eu comecei a fazer todo dia, toda hora, eu comecei a fazer isso aí. Eu comecei, tipo, a me olhar no espelho. As pessoas que têm autoestima não ficam se olhando no espelho à toa, não. Elas se olham no espelho porque elas se admiram. E não interessa como que você tá, não interessa como que você é. Você, sim, é um ser único e deve se admirar. Principalmente você mesmo deve se admirar, você deve se amar. E eu passei a fazer isso. Eu passei a me admirar, passei a me amar. Eu passei a me tornar uma pessoa mais feliz comigo mesmo, mais feliz com as minhas escolhas, porque agora eu estava fazendo as escolhas certas para mim. Eu não podia mais voltar atrás e ir para o colégio. Mas o que aconteceu? Eu comecei a ir para a biblioteca, eu ia para a biblioteca, em vez de ficar em casa, né, tipo, lendo um livro ou fazendo alguma coisa assim, eu ia para a biblioteca, pegava um livro que fosse um livro divertido de ler, um livro que tinha alguma transformação. E eu lembro que eu comecei a ler Paulo Coelho, eu estava lendo O Alquimista, foi um livro que eu achei muito bacana, muito legal. E eu comecei a ler aquele livro, começou a me dar curiosidade de ler cada vez mais coisas e ver mais coisas interessantes. E comecei a ir para a praça. Lá tinha o pessoal que jogava bola, jogava basquete, esse tipo de coisa. E comecei a me envolver com eles. E eram tipo pessoas que estavam fazendo alguma coisa, que estavam praticando algum esporte, que estavam fazendo alguma coisa que animava só eles. Eu não gostava de jogar basquete, também não gostava de jogar futebol. Só que aos poucos eu comecei a fazer esse tipo de coisa e aos poucos eu fui gostando. Porque não era nem um esporte em si, mas era aquele contato com outras pessoas, estar fazendo alguma coisa, né, tipo em grupo, esse tipo de coisa, que eu acho que também te ajuda muito. Quem está nesse estado, sabe? Ajuda muito. Hoje as pessoas se acabam se isolando cada vez mais, o telefone, a internet, esse tipo de coisa. Tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa boa, só que, cara, se você ficar procurando besteira o dia inteiro, é só o que você vai consumir, é só o que você vai ter. Então, nessa época, querendo ou não, era muito bom, porque não tinha celular.
Então eu não ficava o dia inteiro e não fico hoje também. Eu procuro não ficar hoje fuçando na vida de ninguém. Não, quando eu vou procurar coisas na internet, eu vou procurar coisas que sejam legais, são coisas que, né, tipo, que me interessam, tanto em relação a informações, ou quando eu vou ver alguma coisa boba ali, tipo, só para passar o tempo, eu realmente, tipo, mesmo assim, ainda vejo coisas saudáveis. Eu não gosto de ver, né, tipo, gente, tipo, né, pegadinhas ridículas, ou sei lá, tipo, ou baboseiras no geral. Eu gosto de ver coisas legais, coisas, tipo, piadas mais inteligentes. Desculpa se alguém não gostar disso, mas eu prefiro mais esse estilo, sabe? Eu sou mais um pouco conservador nesse aspecto em relação quando você diz a comédia. Mas eu procuro também esse tipo de coisas, mas eu procuro coisas interessantes, coisas que vão me fazer bem, sabe? Por exemplo, tipo, normalmente eu adoro... Essa é outra dica que eu dou pra você se você tá mal. Cara, veja bastante coisa de comédia, porque a gente tende a assistir coisas péssimas quando a gente tá nesse estado. A gente vê séries de crime, séries de pessoas que estão sendo, tipo, né, sofrendo abusos, de não sei o que, cara, absurdamente. Cara, isso não vai fazer bem também. Comece a assistir bastante comédia, comece a procurar coisas que te faz feliz, coisas que te fazem rir, mesmo quando você não quer, você tem que estar rindo, você tem que estar feliz, você tem que estar sorrindo, você tem que estar buscando coisas boas para você, para mudar a tua vida, para transformar você. E eu a cada dia, nessa época, comecei a mudar, comecei a transformar, comecei a me envolver com pessoas diferentes. Automaticamente, quando eu mudei a energia, né, eu já comecei a atrair essas outras pessoas. Eu nunca mais sofri de insônia, toda vez que eu não dormi à noite foi porque eu estava numa festa ou fazendo alguma coisa que eu me divertia, e isso aí já depois dos meus 18, 19 anos. Mas eu parei com tudo aquilo que me fazia mal, eu parei. Porque a depressão é como uma droga, você vai se alimentando dela, você precisa mais e mais, sabe? Você precisa mais daquilo. Só que, sério, assim como toda droga, você tem que se livrar dela. Você tem que parar de usar isso aí que está te destruindo. Você tem que parar de consumir isso, porque realmente... ali no começo, quando no começo da depressão, vai ter pessoas que vão vir, ai, tadinho, pá, não sei o que, né, nossa, que você não sai dessa, pá. E daí no começo você, tipo, as pessoas estão sentindo pena de mim, poxa, isso me faz me sentir bem. Só que daí chega uma hora que elas não fazem mais isso. Chega uma hora que as pessoas já estão cansadas de ficar, né, tipo, te ajudando a idolatrar essa coisa. Então você sim tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma atitude em relação a isso, e ninguém, absolutamente ninguém vai poder fazer isso para você. Sinto muito, mesmo se você tiver um terapeuta, pá, extremamente foda, um cara muito bom mesmo, se você não quiser sair, você não vai sair. O que essa pessoa vai poder te fazer é te direcionar, né, para luz, mas quem tem que caminhar para ela é você. Somos nós que temos que caminhar em direção à luz. Não adianta você ter o melhor terapeuta do mundo, não adianta você fazer, né, tipo, procurar os melhores vídeos de motivação que tem na internet, as melhores coisas que existem na internet para você se motivar, para você mudar a tua vida. Se você não fizer por você, se você não andar em direção à luz, não tem como. Como é um estado energético, não é como, né, a pessoa não quer andar até a porta. Se você empurrar ela até a porta, ela chega até a porta. Se for, né, tipo, arrastando ela até a porta, ela vai. Agora, quando se trata de energia, não existe um laço, uma coisa que a pessoa possa pegar e transportar a tua energia para a luz. Não tem como. Não tem como. Essa decisão tem que partir de nós. Tem que partir com coragem. Tem que partir com vontade. Tem que partir com êxtase de querer mudar. Sabe, você tem que tirar todas as forças que te restam para dar o primeiro passo, porque essa tua atitude vai te fazer ter mais, vai te alimentar de energias boas, vai te alimentar de positividade, vai te alimentar de coisas que fazem bem, que são fundamentais na nossa vida.
o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional é extremamente importante. Não dá para você buscar sair de alguma coisa se você não der o primeiro passo. Não vai adiantar. Como eu falei, você pode ter o melhor terapeuta, você pode ter o melhor coach, os melhores vídeos, seja lá o que for que faça você, né, que te mostre como chegar a determinado lugar. Se você não tomar a atitude de ir, você não vai chegar lá. Você não vai chegar lá. Eu levei mais ou menos uns 10 anos para fazer isso que eu estou fazendo agora. Mais ou menos uns 10 anos que para eu tomar atitude. Eu sempre pensei, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Vítor Salmazo, figura da rádio. Não sei se ele está trabalhando na mesma rádio, nem vou falar o nome da rádio, faz um tempo que eu não escuto. Mas anyway, ele trabalha na Mundo Livre, trabalhava, sei lá. E o Vítor Salmazo, eu sempre volta e meia eu escutava ele e ele falava assim: cara, nunca desista de algo que você não passe um dia sem sonhar, algo assim. Nunca desista de um sonho que não passe um dia que esse sonho não passe pela tua cabeça. Algo do gênero, mas é isso que ele quer dizer. Ou seja, se existe alguma coisa que se você fica pensando que você tem que sair daquilo ali, que você tem que sair daquilo ali, que você tem que sair daquilo ali, você tem que sair. Eu, no meu caso, passei, 10 anos, pelo menos, pensando, falei, cara, como... já vem gente, quantas pessoas vêm e falam, cara, você devia trabalhar com isso, você devia trabalhar com coisas motivadoras, você devia, ensinar pessoas, né, essa tua filosofia de vida e tudo mais. Eu ouvi isso durante muito tempo, só que só hoje... Só depois de muito tempo eu tomei coragem e vontade, na verdade não foi nem coragem, que coragem eu já tinha de fazer isso antes, mas só hoje eu tive realmente a vontade de fazer isso. E tô me sentindo muito bem, não que eu não me sentia bem antes. Eu sou uma pessoa extremamente feliz, sou uma pessoa extremamente, eu me sinto abençoado cada dia. Porque depois que eu fiz essa transformação de sair da depressão, depois que eu tomei essa atitude, esse foi um dos primeiros passos para que eu começasse a tomar a rédea da minha vida, a tomar as decisões por mim mesmo, a querer fazer as coisas por mim. Tanto que antes de eu vir a trabalhar com arte, né, com tatuagem, com esse tipo de coisa, eu tinha um ótimo emprego, tinha um excelente emprego, eu estava crescendo na empresa e tudo mais, né, estava virando, estava cuidando já de partes de despacho, de mercadoria, esse tipo de coisa, né, estava começando a gerenciar um pouco essa parte, e eu ia assim, né, eu tinha um futuro naquela empresa. Só que eu continuei lá? Não. Quando a primeira oportunidade que surgiu de eu sair da empresa e fazer o que eu queria fazer, ou seja, eu sempre gostei de arte, sempre gostei de música, né? Sempre gostei dessas coisas, sempre quis ganhar minha vida com esse tipo de coisa. E quando a primeira oportunidade que eu vi isso aí, mesmo sabendo que o futuro é extremamente incerto dentro daquilo, você acha que eu larguei? Ou seja, você acha que eu larguei mão de ir atrás do meu sonho? Eu virei para minha irmã e falei, ó, tchau, tô indo. Minha mãe e minha irmã ficaram loucas, falaram, nossa, meu, você tá doido, você vai largar tua vida aqui, teu emprego, né, que você tem aqui com a gente, para virar tatuador, para virar body piercing, para trabalhar nesse meio de arte aí, que é todo louco, só tem, né, marginal. Falei, cara, eu tô indo pra lá e falei assim, eu não sou marginal, vocês me conhecem, sou teu filho, sou teu irmão, como assim, meio de marginal, meu irmão trabalha com isso, você, né, e é filho da senhora, no caso minha mãe, né, e é teu irmão também, ele não é um marginal, por que eu vou virar um marginal porque eu tô indo pra esse meio? Sabe, e mesmo com todos os preconceitos, mesmo com tudo que tinha ali, eu vim, eu saí, eu fui fazer o que eu amava, e construir minha vida inteira, minha vida, maravilhosa, fazendo o que eu amo. E hoje, como eu falei, já fazia um tempo, pelo menos uns 10 anos que eu senti essa vontade. E eu tomei a atitude quando eu tinha que, né, quando eu senti que era um momento que eu tinha agora as ferramentas certas para fazer isso. E isso transformou a minha vida para todos, de toda forma. E está transformando. E se você não quiser
sair do lugar, se você não quiser sair da depressão, se você não quiser tomar uma atitude e fazer o certo, nada vai acontecer, tá? Então mude as roupas que você usa, mude as músicas que você escuta, comece a assistir mais comédia, comece a fazer coisas que vão te fazer bem. Comece a sorrir mais todo dia, sorrir, mesmo que você não queira. E você vai ver que as coisas vão começar a mudar para você, tá bom? Por hoje é isso aí, galera. Um grande abraço para todo mundo e espero que vocês me sigam, me acompanhem, porque eu preciso de vocês para essa jornada se tornar cada vez melhor, beleza? Um grande beijo e um abraço para todo mundo.